Vamos falar agora das estruturas organizacionais. Quando eu falo de estrutura organizacional, eu estou falando da maneira em que as organizações elas são divididas. Como que as organizações elas se dividem de modo a facilitar a sua gestão. Tudo bem? Bem, então uma definição de organização que nós já vimos em aulas passadas. As organizações elas podem ser definidas como grupo de indivíduos com um objetivo em comum, ligado por um conjunto de relacionamentos de autoridade e responsabilidade. Pessoal, quando eu falo em organização, eu estou falando de qualquer tipo de empresa ou órgão ou entidade, né, seja elas públicas ou privadas. Eu estou falando até mesmo daquele pequeno comércio que eu tenho nos bairros, que a princípio eu tenho uma única pessoa trabalhando, mas uma vez que, no caso é o proprietário, né? É o proprietário no caso, mas uma vez que a pessoa abre aquele seu comércio com o intuito de se expandir, de ter funcionários, então eu posso considerar como organização. Que pode ser que naquele momento ele não tenha ninguém ajudando, mas assim que a situação econômica financeira da empresa melhorar, ele vai contratar mais funcionários, tá ok? Então, organização é um gênero que abarca diversos tipos, né, diversas espécies de estabelecimentos, tá? Seja públicos ou privados. Bem, as organizações elas são representadas por organogramas. Os organogramas eles mostram como que é feito a divisão do trabalho e os níveis que eu tenho. Então veja, isso daqui é um organograma, tá? Nós temos aqui no organograma o seguinte. Então, como que eu leio um organograma? Um organograma eu vou lê-lo de cima para baixo, tá? Então eu vou ler o meu organograma de cima para baixo. Então, o que eu entendo desse organograma? O que eu entendo desse organograma? Eu entendo o seguinte, que eu tenho aqui no nível mais alto, eu tenho aqui o conselho, ou os conselhos, dependendo da organização. Então eu tenho conselho. Quando eu tenho aqui um organograma, eu tenho aqui um departamento, tá? Eu tenho aqui um departamento e esse departamento ele não está ligado em linha reta, né? Linearmente a um outro departamento, tá? A uma outra posição. Eu chamo esse tipo de departamento de staff, tá? Então veja, o que seria o natural? Natural seria que eu tivesse, por exemplo, o staff aqui, né? Então o staff ele estaria ligado ao conselho, tá? Diretamente subordinado. Normalmente, quando eu tenho staff, são áreas. Então, ó, o staff ele saiu, né? Ó, ele saiu aqui na horizontal. Então, o staff eles são departamentos que tenha
o intuito, né, tem o objetivo de prestar assessoria, tá? Ele presta assessoria. Ele não é um departamento ligado diretamente ao setor, digamos assim, ao setor, a função principal da empresa. Ele não é um departamento em que eu preciso dele para que o meu negócio ele possa ser tocado, tá? Para que eu possa administrar meu negócio na área em que eu atuo. O staff é um departamento, apesar de ele ser importante e necessário, ele não atua diretamente na atividade principal da empresa. Por exemplo, um exemplo de staff em grandes organizações, o staff de assessoria jurídica, tá? Então imagine uma construtora que constrói aí vários tipos de empreendimentos, né? Desde a construção civil, na construção na parte elétrica, obras elétricas também. E a expertise dessa construtora é a construção. Essa é a expertise. Mas concordam comigo? Imagina que eu vou fazer uma barragem, né, uma hidrelétrica, tá? Imagine o que eu vou ter de detalhes ambientais, detalhes jurídicos. Então, o que seria o staff? O staff seria aquele grupo de pessoas, grupo de profissionais que vai assessorar a empresa nesse tipo de assunto. Então, a expertise de uma construtora é a construção, tá? Ela de lei, ela não entende de lei. Então, ela vai ter um grupo de profissionais ou um profissional que vai cuidar da parte jurídica, que vai assessorar, no caso nosso aqui, vai assessorar o conselho na parte jurídica, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, tá? Entre outras coisas, tá? Bem, logo abaixo aqui do conselho eu tenho a presidência, tá? A presidência, pessoal, ela vem logo abaixo do conselho. Então, abaixo do conselho vem a presidência. A partir daí, percebam vocês que o meu organograma, ele começou a fazer o quê? Meu organograma começou a se expandir horizontalmente, A partir de agora, meu organograma ele começou a se expandir horizontalmente. E a cada nível que eu vou descendo, essa expansão ela vai ficando maior, Essa expansão ela vai ficando maior, Olha aqui. Então, a cada nível que eu vou descendo, essa expansão horizontal ela vai aumentando. Então, o organograma ele é muito parecido com uma pirâmide, Então, a base minha ela é larga, né? E ela vai se achatando conforme eu vou subindo para o topo dessa minha pirâmide aqui, ok? Então, por exemplo, o organograma da Petrobras. Vamos lá. Aqui nós temos o organograma da Petrobras nesse momento aqui. Então percebam o seguinte, eu tenho aqui o conselho fiscal, eu tenho aqui o conselho de administração e eu tenho como staff, tá? Eu tenho aqui 3 departamentos: a Secretaria Geral, a Auditoria Interna e a Ouvidoria Geral. Veja bem, pessoal, se por um acaso, olha aqui, se por um acaso a Auditoria Interna tivesse de forma linear abaixo do Conselho de Administração, significaria que as pessoas que trabalhassem na auditoria interna, elas teriam
poderiam dar ordens ao presidente. Entenderam? Ao mesmo passo que, se a ouvidoria geral tivesse também linear aqui, a ouvidoria poderia dar ordem à auditoria, que poderia dar ordem à presidência. Entenderam a diferença do staff, que está ao lado, do que estivesse em linha reta? Tá? Quando o staff ele está ao lado, né, horizontalmente ligado, significa que ele obedece ao conselho de administração. Significa que o presidente não tem poderes sobre a ouvidoria geral, nem a auditoria e nem a secretaria geral. Ele não tem poderes. Porém, esses órgãos também não têm poderes em cima do presidente. Então, pegando de novo aqui a auditoria, a posição que ela está significa que ela pode, dentro das funções que ela foi criada, dentro dessas funções, ela ter acesso aos dados da presidência, ela ter acesso aos dados, por exemplo, aqui do departamento de financeiro, departamento de refino, entenderam? Só que a auditoria, ela não manda, por exemplo, aqui no departamento de refino. Eu não posso dar ordem. Ao passo que o presidente ele pode dar ordem aqui no refino, porque tem linha reta. Assim como, o presidente ele tem uma assessoria jurídica, Essa assessoria jurídica, ela não manda no departamento de governança. Por quê? Ela é um staff da presidência. Ela está lá para assessorar a presidência. Tá ok? Então esse aqui é o cronograma da Petrobras. Bem, as organizações, elas conseguem obter resultados, né? Elas obtêm resultados que não são obtidos por pessoas quando trabalham sozinho, devido a uma definição, devido ao que chamamos de sinergia, tá? Então, a sinergia, ela existe nas organizações, porém ela não existe quando o indivíduo trabalha sozinho. A sinergia, ela existe também em times, tá? Então, por exemplo, eu tenho um time de futebol, e o time de futebol, se você comparar os jogadores, né, individualmente, pode ser que esse time ele esteja abaixo, né, tecnicamente, de um outro time, tá? Porém, aqueles jogadores que estão no time que é tecnicamente inferior a um outro time, eles estão tão bem entrosados que existe aí a sinergia entre os jogadores, tá? E esse time que está tecnicamente superior ao outro, devido, por exemplo, né, a problemas de relacionamento, a problemas de um jogador se achar melhor que o outro, essa sinergia não existe. Então, e aí o time não consegue vencer, não consegue ir bem outros times que possuem sinergia, né? Então, nem sempre, né, um time que contrata muitas estrelas, ele é garantia de sucesso. Nem sempre, porque as estrelas elas podem se disputar entre si e nós não temos aí uma sinergia entre os jogadores, tá bom? Então, o que é sinergia? Sinergia, o conceito de sinergia é o conceito pelo qual duas ou mais pessoas trabalhando de forma coordenada e cooperativa podem realizar mais do que qualquer um trabalhando isoladamente. Então, sinergia, quando eu tenho duas ou mais pessoas trabalhando cooperativamente, de forma coordenada e cooperativa, que podem realizar mais do que qualquer uma trabalhando isoladamente,
tá? A sinergia a gente vem daquela que a soma do todo é maior do que a soma individual dos seus funcionários, tá? Bem, estruturas organizacionais. Como é que funciona um organograma, pessoal? Com relação à cadeia de comando, tá? A cadeia de comando num organograma, ela vai fluir do nível mais alto para o nível mais baixo, ok? Então, ó, Fayol define unidade de comando como um princípio pelo qual cada empregado em uma organização se reporta a um só superior imediato. Então, o conceito que Fayol criou sobre unidade de comando é aquele em que um funcionário ele se reporta a apenas um único indivíduo, tá? Ao único superior. Lembramos, Fayol é o da escola da administração clássica. O Fayol ele é francês, tá? E foi ele que definiu a estrutura que nós conhecemos hoje, que é muito usada até hoje nas empresas, tá? Essa estrutura organizacional. Então veja, ó, as organizações utilizam a burocracia para normatizar e legalizar os cargos, os ocupantes e as atribuições de cada um. Então veja, nós temos aqui, ó, duas escolas que são usadas normalmente nas empresas. Nós temos aqui, ó, quais são as escolas? A escola da administração clássica, que é o Fayol, que é o que é conhecido, né, quem foi criou. E nós temos também a burocracia de Max Weber, que foi quem criou, né, quem desenvolveu aí inicialmente a burocracia, tá bom? Veja, eu posso ter até mais, tá? Eu posso ter uma organização que ela está estruturada como o Fayol preconizou. Ela tem as suas normas, né, baseadas na burocracia e não nas disfunções da burocracia, tá ok? E eu tenho alguns departamentos que utilizam uma outra escola, que utiliza coisas mais gestão mais moderna, tá? Então, uma organização ela pode ter diversas escolas trabalhando ali dentro, tá? Eu tenho escola humana, né, o RH, o recurso humano aplica a teoria das relações humanas aos funcionários. Então, todas as escolas nós aprendemos, elas podem estarem dentro de uma organização, tá ok? Bem, mas estamos falando aqui de organograma. Se é de organograma, eu tenho aqui três maneiras pela qual as organizações elas podem se estruturarem lógica e fisicamente, tá? Então eu tenho três maneiras que elas podem se estruturarem. Então eu tenho aqui a maneira linear, funcional, linear, funcional e linha de staff, que nós já comentamos, tá? No próximo vídeo a gente vai ver cada uma